Muito bem, Marcos 10, 46 a 52. E antes da leitura, eu quero dar o título da mensagem. E o título é o seguinte: Como Deus opera a salvação do pecador. Nós vamos aprender, com a análise desse texto, como Deus opera a salvação do pecador. Então acompanhe a leitura, sem desmarcar o texto, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, Pai gracioso, estamos em tuas mãos e carecemos da tua bondade misericordiosa para conosco. Senhor, tu sabes das minhas limitações físicas, espirituais, e eu te rogo nesse instante que o teu Espírito atue sobre a minha vida, dando-me a graça e a capacidade de expor a tua palavra com toda fidelidade, com toda sinceridade, com zelo, com reverência, com cuidado, com clareza, com unção acima de tudo. E que tu dês à tua igreja a graça de receber essa palavra no coração como vinda de ti mesmo. Opera com o teu Espírito, abrindo o entendimento, iluminando a mente, para compreendermos, ó Senhor, como tu operas a salvação do pecador. E assim nos alegrarmos, nos regozijarmos, aqueles que já são salvos, e aqueles que não são salvos, que hoje seja dia de salvação. Que o teu Espírito opere a salvação desse pecador a partir de agora, assim como fez com o cego Bartimeu. Rogamos a tua bênção, rogamos que grandemente abençoe o teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos ver se vocês gravaram o título da mensagem. Qual é o título da mensagem? Só quem anota é quem lembra, né? Vou repetir: Como Deus opera a salvação do pecador. Como Deus opera a salvação do pecador. Preste bem atenção sem desmarcar o texto. O contexto dessa passagem mostra que Jesus estava indo para Jerusalém. Isso é muito significativo. Jesus está indo para Jerusalém. Versículos 33 e 34 do capítulo 10 aí. Veja. Jesus diz assim aos seus discípulos: Eis que subimos para Jerusalém. Jerusalém ficava no alto, e para Jerusalém era sempre subindo, né? Jesus vai para a festa da Páscoa. Preste atenção. E o que acontecerá nessa festa da Páscoa? Jesus explica.
eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Percebam, Jesus Cristo está ciente de tudo que vai sofrer. Ele está indo para Jerusalém. Entretanto, antes de ir para Jerusalém, ele vai passar por Jericó. Ele nunca mais visitará Jericó, nem passaria por esse caminho uma outra vez. Estava nos desígnios de Deus que Jesus passasse por Jericó para buscar o cego Bartimeu. Ele passa por Jericó para salvar o cego Bartimeu. Percebam, versículo 46, a parte A. Esse texto é tão rico que nós vamos olhando para as palavras e vamos dando uma parada para ir analisando, você vê a riqueza que há nas palavras. Diz assim o texto, versículo 46, só a parte A. E foram para Jericó. Parem aí, olhem para mim. Deixe-me fazer uma observação interessante para você entender. Havia 2 cidades com o nome de Jericó. A cidade velha em ruínas, aquela que foi destruída por Josué, assim que ele entrou na terra de Canaã. Foi a primeira cidade que os muros foram derrubados e ela foi completamente destruída. E a menos de 2 quilômetros da cidade antiga, havia a cidade nova, a Jericó nova. Entenderam agora as 2 cidades? Onde Herodes, o Grande, e os seus sucessores construíram nessa Jericó nova uma infraestrutura fabulosa. Jericó era um pequeno paraíso, essa segunda Jericó, com suas palmeiras, jardins floridos e um clima muito agradável. Jericó era um oásis no deserto. Não é sem razão que Herodes ali construiu um luxuoso palácio de inverno. Então, ele tinha esse palácio de inverno quando ele passava o período do inverno ali nessa Jericó. Os seus assessores tinham casas também para passar o período de inverno. Então, uma cidade que criou-se uma estrutura maravilhosa para suportar essa elite romana, para dar respaldo a essa elite romana. Então, bem, irmãos, prestem atenção. É nesta Jericó fabulosa, nesse paraíso, que Bartimeu habita. Isso é significativo. Jericó ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. Quem ia para Jerusalém nas festas, principalmente a festa de Páscoa, era em Jericó que ele encontrava a última oportunidade de abastecimento de provisões. Então as caravanas marcavam, vindo de todo lugar de Israel, e marcava um encontro ali na cidade de Jericó. Ali eles eram providos de alimentos, de água e tudo mais, e seguia para a festa da Páscoa em Jerusalém. E nesse período, Jericó ficava apinhada de gente. Apinhada de gente. Para você ter uma ideia, Jerusalém era uma cidade que suportava em torno de 200 mil pessoas. Mas na época da Páscoa, ela recebia 2 milhões de pessoas.
Né? Então era muita gente. Né? Então, nesse período, gente de todo lugar, todo israelita, 12 anos em diante, era obrigado a ir para a festa da Páscoa. Então, aonde ele estivesse, ele vinha para a festa da Páscoa. Pode ser que ele morasse muito distante, sem condições, mas vinha. E se ele fosse uma pessoa piedosa, ele saía 6 meses antes para chegar lá na festa da Páscoa. Né? Então, para você ter uma ideia, a agitação que ficava naquela cidade. Muito bem, vamos agora voltar para o versículo 46. Jesus foi para onde? Para Jericó. Você já sabe, essa é Jericó. Quando Cristo saía de Jericó, ele já está agora saindo de Jericó, ele já cruzou Jericó todinha, certo? Está saindo para Jerusalém, juntamente com os discípulos e numerosa multidão acompanhava Jesus. Jesus já era famoso pelos milagres que havia feito, certo? Então as pessoas acompanhavam Jesus. Agora surge um outro personagem, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Perceba, numerosa multidão seguia Jesus. Certamente essas pessoas acompanhavam Jesus impressionadas pelos seus ensinos, pelos seus milagres. E a pergunta que eu faço é: onde estava Bartimeu? Onde estava Bartimeu? Bartimeu estava sentado à beira do caminho, já na saída da cidade. Entenda a razão por que ele estava na saída da cidade, sentado à beira do caminho. A razão é a seguinte: os judeus religiosos tinham obrigação de dar esmolas, especialmente na festa da Páscoa. Então ele já sai imbuído daquele espírito religioso, né? Está indo lá para a festa da Páscoa. E os mendigos podiam contar com isso, que iam ganhar muito dinheiro na festa da Páscoa, porque os judeus religiosos passavam ali e davam boas esmolas. Então Bartimeu saiu de casa dizendo: hoje é o meu dia, hoje eu vou ganhar uma boa grana. Então muitos judeus praticavam as boas obras pensando merecer a salvação da parte de Deus. E se ele está indo lá para o templo, está indo para Jerusalém, então ele já vai fazendo essas boas obras no caminho. Desta maneira, os mendigos se posicionavam na saída da cidade, onde as caravanas partiam com discussão religiosa para Jerusalém. É desse lugar que Jesus vai salvar Bartimeu, transportando-o do reino das trevas para o reino da luz. A pergunta que eu faço é: como Deus opera a salvação de Bartimeu? Lembra-se o título da mensagem? Como Deus opera a salvação do pecador. E a pergunta é: como Deus opera a salvação de Bartimeu? Deixa eu mudar a pergunta. Como Deus opera a salvação de qualquer outro pecador? Você vai se identificar com Bartimeu, porque se você é salvo, você foi salvo da mesma maneira que Bartimeu. Então, analisando o encontro de Bartimeu com Cristo, nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Em primeiro lugar, como é que Deus salva o pecador? Em primeiro lugar, Deus capacita o pecador a reconhecer Cristo como seu Salvador. Deus capacita o pecador a reconhecer Cristo como seu Salvador. Versículo 46 diz, presta atenção aí, que Bartimeu era cego e o que mais? Mendigo.
Bartimeu era um homem extremamente limitado. A sua cegueira era agravada por sua pobreza. E sua pobreza o conduzia a mendigar. Ele vivia numa sociedade que acreditava que a sua deficiência física significava uma maldição de Deus. Os judeus acreditavam assim, que uma deficiência física significava que a pessoa estava debaixo da maldição de Deus. O ensino dos fariseus dizia que os homens com defeitos físicos jamais herdariam a vida eterna. Percebam que esse entendimento farisaico tornava Bartimeu um homem discriminado pela sociedade. Bartimeu vivia à margem do caminho e à margem da sociedade. A multidão ia para a festa da Páscoa, mas ele não podia. Ele não podia. Por que ele não podia? Ele não tinha um guia. Era pobre, cego, mendigo. Quem ia trabalhar para Bartimeu para ficar o dia inteiro guiando ele lá e fazer essa viagem de 25 quilômetros? Ele não tinha um guia. E a sua deficiência não lhe permitia entrar no templo. Ele não era permitido entrar no templo por conta da sua deficiência física. Então essa era a situação física de Bartimeu antes de Cristo encontrá-lo. Mas isso não é nada comparado com a sua situação espiritual. Ele também era cego dos olhos da alma. Ele não era só cego dos olhos físicos, mas também cego dos olhos da alma. E um mendigo e um miserável diante da justiça de Deus. Bartimeu é o tipo de todo pecador antes de ser alcançado pela graça de Deus. Todo pecador antes de ser alcançado pela graça de Deus é espiritualmente cego. Satanás cegou-lhe os olhos do entendimento. Ele anda em trevas, ele não tem conhecimento de Deus, é inimigo de Deus no entendimento. Ele não é capaz de ver em Cristo os tesouros da sabedoria para desejá-lo, nem a glória do Evangelho para abraçá-lo, nem a preciosidade da salvação para buscá-la, nem a beleza da santidade para praticá-la. Como Bartimeu, todo pecador é totalmente incapaz de, por si só, fazer alguma coisa para sair do seu estado de cegueira, miséria e morte espiritual. Mas o poder de Deus operando nele, capacita-o a reconhecer Cristo como o seu Salvador. E é isso que Deus vai fazer na vida de Bartimeu. Vejam o versículo 47. Apenas a parte A. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Preste bem atenção, olhe para mim, olhe para cá. Vamos imaginar juntos a agitação que está ali naquela cidade de Jericó, principalmente na saída da cidade, com tantos mendigos. Jesus está vindo com seus discípulos, uma multidão enorme. E aí, o cego que não vê nada, pergunta, o que é isso? Só vê as pisadas ali, as falas, o que é isso? E alguém diz para ele, é Jesus, o Nazareno. Lá em Lucas, essa mesma narrativa, nos versículos 36 e 37 do capítulo 18, dá uma dica significativa, uma dica importante. Diz assim, e Bartimeu, ouvindo um tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Foi o que responderam a ele. Quem que está passando aí? Tanta gente assim de uma só vez. Anunciaram a ele, é Jesus o Nazareno. Agora, vocês sabem o que significa o Nazareno?
Resposta óbvia: é alguém nascido na cidade de Nazaré. Nazaré da Galileia, a região da Galileia. Porém, Nazaré era uma cidade pequena da Galileia, insignificante, até dizer basta. Era uma cidade-vila, era uma vila, desprovida de cultura, de expoentes, de vida social significativa. Ninguém de Nazaré se destacava. Vocês lembram a história, lá no capítulo 1 de João, versículos 45, 46, de Filipe, que encontrou Natanael, e ele disse assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, o que eu quero mostrar é que Jesus, na condição de Nazareno, era desprezível. Os fariseus disseram com desdém a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 7, 52, eles disseram assim a Nicodemos: procure e olhe, pois da Galileia não surge nenhum profeta. Nicodemos estava dizendo que Jesus era um profeta. Procure e olhe, pois da Galileia ali não vem nada que preste. Bom, e o que disseram a Bartimeu? É Jesus, o Nazareno, que está passando. E logo estaria fora do alcance de Bartimeu. Agora vejam como Bartimeu reage. Versículo 47 aí, parte B. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Note que Bartimeu não se referiu a Jesus como o Nazareno, mas como filho de Davi. Agora a pergunta é: quem disse ao cego Bartimeu que Jesus, o Nazareno, era o filho de Davi, o Messias prometido a Israel? Bartimeu nunca tivera a oportunidade de ver pessoas mortas sendo ressuscitadas, mediante apenas uma palavra proferida por Cristo, ou de ver leprosos sendo curados por meio de um toque. Ele nunca viu isso, ele era cego. Desses privilégios todos, a cegueira o privava totalmente. Volta a pergunta: como ele soube que o Nazareno era o mesmo filho de Davi, o Messias prometido a Israel? Sabe como ele soube? Deus, o Pai, o revelou. Deus, o Pai, o revelou. Aprove a Deus revelar-se a Bartimeu. Como Jesus diz lá em Mateus 11, 25 e 26: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Bartimeu recebeu a graça de crer em Cristo, de reconhecê-lo como Messias, como o Salvador. Irmãos, percebam, em sua cegueira, Bartimeu enxergava mais do que os sacerdotes, mais do que os escribas, mais do que os fariseus. As autoridades religiosas de Israel tinham olhos, mas não tinham discernimento espiritual. E Bartimeu recebeu esse discernimento espiritual de Deus. Bartimeu era cego, mas naquele instante ele enxergava com os olhos da alma. Ele compreendeu que Jesus de Nazaré, como zombateiramente era chamado, era o Messias. Era o Messias. É por essa razão que Bartimeu chama Jesus de filho de Davi. Agora percebam como os sacerdotes e os escribas eram cegos.
As autoridades religiosas de Israel eram cegas para a verdade que Bartimeu conseguia enxergar. Abra comigo Mateus, sem desmarcar aí Marcos, Mateus 12, volta só um pouquinho. Veja esse episódio. Mateus 12, versículos 22 a 24. Acompanhe a leitura. Mateus 12, 22 a 24. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Quem faz um milagre desse é o Messias, é o Salvador. Será que é ele? Mas, 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Bartimeu conseguia enxergar que ele era o filho de Davi. Os fariseus, a casta religiosa, pura, pelo menos ele se achava, lá de Israel, não conseguia entender isso. Outro episódio, Mateus 21, preste atenção, Mateus 21, versículos 15 e 16, diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, as criancinhas gritando: Hosana ao filho de Davi, aí eles ficaram muito indignados, indignaram-se e foram até Jesus e perguntaram a ele: ouves o que está dizendo? Como é que você aceita um negócio desse? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste, da boca de pequeninos e crianças, de peito, tiraste o perfeito louvor. Os principais sacerdotes e os escribas ficaram indignados, porque as crianças estavam honrando Jesus com o título de filho de Davi. Foi Deus que pôs estas palavras na boca destas crianças. Vejam, enquanto muitos que haviam testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos a respeito de sua identidade messiânica, Bartimeu recebeu graça do alto para compreender que Jesus era o Messias prometido por todos os profetas. Dessa maneira, quando o Senhor Jesus se aproximava, Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, quem pede compaixão é porque reconhece a sua própria miséria. Bartimeu reconhece sua própria condição de pecado e reconhece ali quem verdadeiramente pode salvá-lo. Isso também é revelação de Deus para ele. Deus não apenas revelou Jesus, mas também revelou a miséria dele, dando convicção do seu pecado. E ele sabe que Jesus é o único que pode salvar. E ele está desesperado, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa é a razão para Bartimeu buscar Jesus com perseverança. Versículo 48. E muitos o repreendiam. Muitos repreendiam. Quem é esses que repreendiam? Aqueles que estão na frente lá daquela procissão e não desejam parar a caminhada. Para com isso, rapaz. Que negócio é esse? O repreendiam insistentemente para que se calasse. Provavelmente essas pessoas sabiam que as autoridades religiosas não gostariam de saber que alguém estava chamando aquele simples rabino de filho de Davi. Podia criar problema. Mas
Quanto mais insistiam, o que acontece? Escuta, ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada nem ninguém podia deter o seu clamor. Ele queria ser levado à presença de Jesus. Seu desejo de estar com Cristo era uma vontade determinada e desesperada. A multidão tentou abafar a sua voz, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim, meu irmão, que Deus soberanamente opera a salvação do pecador. Deus primeiro capacita o pecador a reconhecer Cristo como seu Salvador. Reconhecer também que ele é um miserável e que precisa da misericórdia de Deus. E é Deus que tem que dar isso. Enquanto Deus não dá essa revelação ao pecador, ele acha que ele é digno de receber essa salvação e não reconhece. Ele despreza Jesus, ele trata Jesus como o Nazareno, não como o filho de Davi. Em segundo e último lugar, como Deus opera a salvação do pecador, Deus capacita o pecador a reconhecer Cristo como seu Senhor. Então, não é apenas Salvador, Ele é também Senhor. Aquela era uma caminhada decisiva para Jesus. Ele tinha pressa, ele tinha determinação de chegar em Jerusalém. Ele sabia a obra que ia fazer. E ele está disposto a ir para a cruz. Ele já tinha dito anteriormente aos seus discípulos que ia morrer, que ia sofrer tudo isso. Mas nada poderia impedir Jesus de chegar a Jerusalém. Ele tem pressa, ele tem determinação de chegar em Jerusalém. Ali ele desejava satisfazer a justiça divina pelo sacrifício de si mesmo e expressar o amor de Deus pelo pecador. Mas o clamor, o grito de angústia de um mendigo o fez parar. Essa era a única coisa que o fazia parar em sua determinação. Falou? Acho que é a Bíblia. Pronto. Então, essa é a única coisa que podia fazer Jesus parar na sua determinação de ir para Jerusalém. Versículo 49. Aquele grito atraiu a sua compaixão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mexeu nas entranhas de Jesus. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Ele está ouvindo o grito, ele não está vendo quem é, ele sabe. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Está com o microfone. Tem bom ânimo. Isto é, se anime, rapaz. Algo será feito em seu favor. Tá bom. Levante-te. Ele te chama. Ele te chama. O fato de Jesus ter parado e chamado Bartimeu nos remete à verdade que a salvação não é resultado de um esforço humano. É Deus quem nos chama. É Deus quem nos chama. E quando isso ocorre, ninguém pode impedir.
É por isso que, por exemplo, na nossa igreja não fazemos apelo. Entendemos que é Deus que chama. E se Deus chamar, Ele vem à frente. Não tem como. Quem pode impedir Bartimeu de estar gritando? Venha! Multidão nenhuma impedirá o pecador de experimentar a irresistível graça de Deus e o seu chamado eficaz. Esse chamado é irresistível. Veja como Bartimeu reage ao chamado de Cristo. Versículo 50. Acompanhe a leitura. Olho na Bíblia, todo mundo. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então perceba, logo que Jesus mandou chamá-lo, qual é a primeira coisa que ele faz? Lança de si a capa, joga fora a capa e num salto vai ter com Jesus. Você já viu um cego se levantar de um salto? Está sentado, ele vai ter que se apoiar em alguma coisa para se levantar. Ele joga a capa que estava o dinheiro das esmolas, aquilo ali já não interessa mais a ele, jogou tudo fora e de um salto vai ter com Jesus. Bartimeu demonstrou pressa. Agora, há uma coisa digna de nota aqui. Bartimeu se desfez da única coisa que ele possuía: a sua capa. Sua capa era sua roupa, sua proteção e a sua cama. Lembre-se que ele era um cego mendigo, pobre. Ele dormia ao relento. E Jericó era fria. O que o protegia era a capa. Ela também era sua cama. Era tudo que ele possuía para protegê-lo da poeira do deserto. Isso durante o dia. E à noite, do frio gelado. Bartimeu se desfez de imediato de tudo que poderia se constituir um obstáculo para correr até Cristo. Tudo que poderia se constituir um obstáculo para correr até Cristo, ele abriu mão naquela hora. Isso mostra como o pecador deve vir a Jesus, jogando fora suas vestes de justiça própria e se lançando inteiramente sobre a sua misericórdia. Aquele que ouve o chamado de Cristo no Evangelho deve abandonar seus maus caminhos e pensamentos e correr para Cristo. Então notem, sem juntar, sem guardar as esmolas que já receberam, ele não perdeu tempo para ir juntar as esmolas, deixou todas elas ali no chão espalhadas. Bartimeu corre imediatamente na direção da voz que chama. Quando Bartimeu chegou à presença de Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta pessoal. Isso aqui é lindo. Veja. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Bartimeu deve fazer sua escolha. Jesus não o limitou. Jesus não o limitou. Diga e você receberá o que quiser, o quanto quiser, sim, tudo o que quiser, desde que seja realmente conveniente para você, propício para a glória divina e consistente com o bem-estar do seu próximo. Peça e lhe será feito. Agora, interessante, que Jesus, um pouco antes, havia feito esta pergunta a 2 dos seus discípulos, que passou 3 anos andando com Jesus. Volte um pouquinho, os versículos 36 e 37. 2 discípulos chegados. E lhes perguntou: que quereis que vos faça?
Responderam-lhe. A mesma pergunta, é ou não é? Que quereis que vos faça? Olha a resposta dos discípulos, como é diferente da resposta que Bartimeu vai dar. Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, uma resposta egoísta. Estão pensando em desfrutar do reino messiânico, glória e grandezas mundanas. Eles querem ser os maiores entre todos, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Eles imaginam Jesus sentado num trono, no reino messiânico. O que queres que eu vos faça? Nos coloque uma à direita e outra à esquerda. Veja, Bartimeu podia fazer um pedido neste nível. Podia ou não podia? Ele podia pedir coisas materiais. Podia ou não podia? Podia pedir glórias terrenas. Ele que havia sofrido tanto tempo com privações e pobreza. Ele que era cheio de carências. Mas ele foi direto ao ponto principal. Ele não pede status. Ele não pede glória terrena. Veja, 51b, a resposta. Respondeu o cego: mestre, o Senhor, que eu torne a ver. Então preste bem atenção. Quando Bartimeu chamou Jesus de mestre, ele usou um termo aqui aramaico, que significa Rabone, que significa meu mestre, meu Senhor. A única outra pessoa nos evangelhos que também chamou Jesus de Rabone foi Maria, quando ela o encontrou na manhã da ressurreição, lá em João, capítulo 20, versículo 16. Então veja, Bartimeu havia chamado Cristo filho de Davi duas vezes. Duas vezes ele chamou Cristo filho de Davi. Um título messiânico. Mas Rabone era uma expressão pessoal de sua fé. Era uma expressão pessoal da sua fé. Ao chamar Jesus de Rabone, Bartimeu estava dizendo a Jesus: meu Senhor e meu mestre. Não é apenas meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu mestre. Isso quer dizer que eu sou seu escravo. Isso quer dizer que eu estou debaixo das suas ordens. Isso quer dizer que eu estou disposto a viver para servi-lo. Tu és o meu Senhor. Deixe-me ver. É o suficiente. Deixe-me ver. É o suficiente. E ele recebeu essa graça de ver. Este é o último milagre de cura feito por Jesus no Evangelho de Marcos. É a última amostra que Cristo faria espiritualmente em favor do pecador. Daquilo que Cristo vai fazer na cruz do Calvário, espiritualmente em favor do pecador. Vai abrir os olhos dos pecadores. A última amostra está aí. Essa é Bartimeu. Entenda, os milagres físicos realizados por Cristo foram símbolos daquilo que ele faria na alma do pecador após a sua morte e ressurreição. Então, quando ele ressuscitava uma pessoa fisicamente, ali estava dizendo que após a sua morte e a ressurreição, ele iria ressuscitar muitos espiritualmente. Quando ele libertava o endemoniado, da mesma maneira. Então vejam o grande milagre que aconteceu na vida de Bartimeu. Versículo 52. Então Jesus lhe disse, ele pediu o quê? Mestre, que eu veja. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ele já foi a Cristo como uma nova criatura e ele não sabia, como a gente.
somos convertidos e nem sabemos. Às vezes um amigo nos convida, vamos para a igreja. Sou incrédulo, como o amigo convida, disse, rapaz, eu acho que hoje eu vou para a igreja. Nunca quis ir para a igreja. Nesse dia vai. Cristo já operou lá no coração daquela pessoa, já regenerou, já transformou. Ele já é uma nova criatura. Ele vai para a igreja. Vai. A tua fé te salvou. Você já é salvo. Irmãos, a fé que salvou o cego Bartimeu foi o próprio Jesus que lhe concedeu. Como diz Hebreus 12:2, Jesus é o autor e o consumador da fé. Ou como diz Hebreus 2:8, a fé é um dom, é um presente de Deus. Se é assim, veja bem, se é assim, por que Cristo diz, a tua fé te salvou? A tua fé te salvou. A resposta é que é pura bondade de Cristo louvar o recipiente do dom por exercitar a fé que Ele mesmo concedeu. Ele mesmo concedeu. Ninguém aqui, de modo algum, pense que a fé exercida por Bartimeu ou por qualquer pecador é própria do coração pecaminoso. Coração pecaminoso não pode exercitar a fé salvadora. Irmãos, percebam, Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira física. Não apenas os olhos de Bartimeu estavam em trevas, mas também a sua alma. Ele foi buscar a cura para os seus olhos e encontrou a salvação da sua alma. O texto diz que imediatamente Bartimeu tornou a ver. Primeiro, Cristo curou a sua alma, fazendo-o reconhecer Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. E depois, só depois, é que Cristo curou a sua doença física. Bartimeu teve os seus olhos abertos. Ele saiu de uma cegueira completa, física e espiritual, para uma visão completa, física e espiritual. A cura foi total, a cura foi imediata, a cura foi definitiva. Então presta atenção, a coisa mais bela de tudo isso aqui que a gente já viu, está aqui no finalzinho do versículo 52. Eu vou ler o versículo 52 todinho para você entender. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Jesus disse, vai. Pergunta é, e para onde? Vá anunciar aos seus tudo quanto Deus lhe fez. Vá. Bartimeu, porém, toma esse vai como vem. Como vem. Bartimeu não retornou de imediato à sua casa, não retornou de imediato aos seus amigos, não retornou de imediato aos seus parentes. Assim que teve a visão restaurada, ele não foi para nenhum lugar da cidade de Jericó. Imagine comigo, uma pessoa cega de nascença, que só ouvia falar como era bonita a cidade de Jericó, que era um paraíso. Quanto desejo ele tinha de conhecer aquela cidade, de ver aquelas belezas que Herodes, o grande governador, construiu ali em Jerusalém, ginásios esportivos, tantas e tantas coisas, fontes de águas minerais, lugares turísticos. Uma pessoa cega de nascença, tendo a sua visão restaurada, iria correr pela cidade a fim de ver todos os lugares que ele tinha conhecido só de ouvir falar, apenas pela descrição de outros, principalmente se ele residia numa cidade tão bela como Jericó. Mas isso não aconteceu.
Tão logo ele recuperou a vista, foi que ele viu Jesus. Nunca viu nada, nasceu cego, nasceu. Que visão maravilhosa, que privilégio! Abrir os olhos pela primeira vez na vida, e a primeira coisa a enxergar ser a face de Cristo. Você percebe? Essa aqui é uma figura daqueles que morrem em Cristo. Quando suas almas chegarem aos céus, ele abriu os seus olhos, a primeira coisa a contemplar no céu é a face de Cristo. Ele vai estar lá, em pé, para receber. E quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você vai ver no céu, a coisa mais maravilhosa de todas, é a face de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, o que Bartimeu mais deseja é estar com Jesus e segui-lo. Ele não quer separar-se daquele que ele concedera tamanha misericórdia. Imediatamente ele dedicou a sua vida ao Filho de Davi. Afinal, ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Tudo que ele me deu, todos os dons, os novos poderes que ele me deu junto com a salvação, eu quero colocar a serviço dele. Bartimeu usou a sua nova visão para ver o seu Salvador e Senhor e seguir o seu mestre, tomando o caminho da cruz, rumo a Jerusalém. Como Jesus diz lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, ainda que seja para Jerusalém, cidade onde Jesus vai suar sangue, onde será preso, sentenciado, condenado à morte e morte de cruz. Bartimeu diz, eu quero estar aí debaixo dessa cruz. Muitos dos seus discípulos foram embora, mas com certeza Bartimeu estava ali debaixo daquela cruz, vendo o seu Senhor sangrando por ele ali naquela cruz. Olha, meus irmãos, esse aspecto revela quem é quem dentro do reino de Deus. Essa é uma das verdades mais esplêndidas quanto a ser um discípulo de Cristo. As legítimas ovelhas do Senhor, segundo as suas próprias palavras, são aqueles que ouvem a pregação da palavra de Deus e a põem em prática. Praticam porque são capacitadas por Deus, pois não há força pessoal em ninguém para essa tarefa. Irmãos, quando Deus opera a salvação de um pecador, Ele concede graça para que ele o siga obedientemente, produzindo frutos para o reino de Deus. Agora, a história não terminou ainda não. Lucas, na mesma narrativa, mostra um detalhe interessantíssimo no final dessa história. Sem desmarcar Marcos, Lucas 18, 43. A mesma história que acrescenta um detalhe importantíssimo. Lucas 18, 43. Diz assim: imediatamente tornou a ver. Você já sabe que é a mesma história, né? Tornou a ver. E seguiam glorificando a Deus. 25 quilômetros. Glorificando seu Salvador e seu Senhor. Sem parar. Sem parar. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Todo o povo foi contaminado pela alegria contagiante de Bartimeu. Todo o povo vendo como ele glorificava o seu Salvador e o seu Senhor, também dava louvores a Deus.
Essa foi a forma de Deus consolar, confortar o coração de Jesus para o que ele ia enfrentar lá em Jerusalém, nesses últimos 25 quilômetros. O povo inteiro louvando, exaltando, engrandecendo. E tudo isso por intermédio de quem? De Bartimeu. Não voltou para casa. Se tinha pai, se tinha mãe, se tinha qualquer pessoa. Seguiu em frente com Jesus para Jerusalém. Perceba, com o fato de seguir Jesus estar lá fora, Bartimeu demonstra gratidão e demonstra provas de sua conversão. O convertido é esse. Ele é grato no coração a Deus e ele na prática segue a Jesus independente do que vier. Ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo o abençoador. Sobretudo o abençoador. Agora que meus olhos te viram, essa é a maior bênção que eu podia ter recebido. Ele está feliz por testemunhar a piedade e o poder do seu Redentor. Ele está feliz por glorificar seu libertador e convidar outros a louvá-lo. Seu testemunho é tão real e vibrante que toda a multidão, vendo as suas obras de louvor, glorificam também a Deus. Bartimeu trilhou o caminho do verdadeiro discipulado. Ele deixou de ser um mendigo à beira do caminho e passou a ser um discípulo no caminho. Grande diferença. Deixou de ser um mendigo à beira do caminho e passou a ser um discípulo no caminho. Meu irmão, aprenda uma coisa: a fé que não produz frutos não leva ao discipulado, não leva a uma vida de obediência. Essa fé não é fé verdadeira, essa fé não é salvadora. A pessoa às vezes diz que reconhece que Jesus é o salvador dela, mas ele não pode ser salvador se ele não for Senhor. Para ser salvador ele tem que ser Senhor, e se ele é Senhor é porque ele é salvador. Então o indivíduo que clama por Jesus deve estar disposto a segui-lo aonde quer que ele leve, qualquer que seja a condição. Ele seguirá testemunhando sem medo. Ele não tinha medo das autoridades judaicas. Ele saiu testemunhando: o filho de Davi está entre nós. Então é isso. Ele seguirá testemunhando na presença de todos os homens. E ele vai dizer: ele abriu os meus olhos enquanto eu estava cego, agora eu vejo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos orar. Pastor Mário, vem orar.